Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Glória a Deus. Amados, aqui Paulo estava enfrentando uma grande luta, né? Ele estava mas no meio mesmo de uma grande tempestade. Estavam viajando para Roma, quando o navio se desviou, se tornou, né, um dilema aqui para todos, um sofrimento, né? Porque a navegação se tornou perigosa e eles realmente iam morrer se não fosse pela uma intervenção divina. Violência no mar, alto, né? Tufão de vento, e tudo ali estava desencadeando morte, né? O navio estava sendo arrastado com violência e não estava podendo resistir. E eles não podiam fazer nada, humanamente falando. Mas o que me chama a atenção aqui, que eu quero destacar, são 3 coisas. A primeira coisa, Paulo, no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval, ele está firme, ele está posicionado, porque ele é um homem de Deus, ele confiava no Senhor. Então esse é o posicionamento de Paulo, e ele pode ajudar muitos, ele traz ânimo. Isso acontece quando a pessoa é uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus faz diferença na vida de outras pessoas. Se você for fazer uma comparação aqui entre o apóstolo Paulo e Jonas, você vai ver que Jonas no navio representava perigo, representava a morte dos tripulantes. E aqui não. Paulo aqui representava a vida, a salvação. Então, quando nós somos abençoados, temos a bênção do Senhor, nós também levamos a bênção a outras pessoas. Isso é muito importante. E quando nós somos amaldiçoados, cheios de problemas, cheios de complicação, nós também levamos essa maldição e essas complicações para quem está perto de nós. Então, temos que tomar cuidado, porque é uma responsabilidade nossa, não apenas de estragar a nossa vida, mas muitas vezes a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Aqui faz uma diferença. Paulo é salvação para os tripulantes. Jonas era perdição. Só para você ver aí a diferença. Jonas estava fora total do propósito de Deus. E Paulo estava completamente dentro do propósito do Senhor. Então pense nisso. Você está dentro ou fora do propósito de Deus? É a primeira coisa. Segundo, Paulo não tem medo. Ele não tem nem um pouquinho de medo. Ele poderia também estar morrendo de medo, como todo mundo estava ali, de morrer, de naufragar ali. Porque essa era, aparentemente, isso era o que aparentemente esperava para todos. Mas Paulo não tem medo. Ele não só não tem medo, como ele fala para o povo: não temas, não temas. É preciso que compareças perante César. Foi o que ele ouviu de um anjo. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Ele tinha uma visão de Deus, que falava que ele ia até Roma e que ele ia comparecer perante César. Então ele tinha uma visão. Isso também faz diferença nas nossas vidas. Temos uma visão, temos uma palavra de Deus. Paulo tinha uma palavra de Deus. Você tem uma palavra? Porque no meio do vendaval, no meio da tempestade, a nossa tendência é olhar para o vendaval, é olhar para a tempestade, é olhar para a circunstância. Mas se nós temos uma palavra, nós devemos olhar para essa palavra, atentar para o que Deus disse. É isso que nós precisamos, nos atentar para o que Deus diz. Por quê? Porque ele deu uma palavra. E se ele deu uma palavra, ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir com essa palavra. E aqui vem a terceira coisa, quando ele fala: tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ele acreditava na promessa, ele confiava na promessa. E você, confia na promessa ou você fica duvidando quando as coisas começam a dar errado? Você começa a achar que não vai dar certo porque tem muitas dificuldades e adversidades. Mas Deus não falou, Deus não prometeu. Paulo aqui estava confiando na promessa. Então, pense nisso. Confie na promessa, creia no que Deus falou e pare de olhar para as circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.